Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer fitas com esse material aqui. Ele é vendido para fazer barra de calça, porque assim que você passa o ferro em dois tecidos, ele simplesmente fecha de uma forma que não fica costura, não fica nada, e a gente vai fazer fitas desses modelos aqui. Para que a gente vai fazer fitas? A gente vai fazer fita para fazer embrulhos, ou então para fazer cúpulas, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Você pode fazer também como acabamento do seu escapulário, colocar essa faixa no meio. E você pode fazer milhões de coisas com fitas que só você vai ter com os tecidos que você escolher. Primeira coisa, você vai separar o seu tecido. Eu uso tecido xadrez, gente, porque eu acho mais fácil para cortar, porque a gente pega no lugar certinho. Aí eu escolho a largura que eu vou querer a minha fita e eu vou cortar a fita na largura que eu quero fazer a minha fita. Então, eu vou cortando aqui a minha fita bem com calma para fazer bem certinho. E aí, em seguida, eu vou passar com o ferro como se eu estivesse fazendo a fita, mas sem nada dentro, porque você não pode simplesmente dobrar ela ao meio e fazer, entendeu? Porque vai ficar um acabamento feio. Você pode talvez fazer dessa forma e passar de outra forma, mas eu acho que não vai funcionar tão bem quanto do jeito que eu fiz aqui. O que eu fiz? Eu peguei um pedaço como se eu fosse fechar ela mesmo no meio, sabe? Então, eu não sei como explicar isso pra vocês, gente, porque ela tá dobrada, mas ela não tá dobrada ao meio. Não é que eu dobrei ela ao meio e coloquei essa fita e simplesmente passei. Porque depois você teria que fazer um acabamento, você teria que recortar e dobrar ela de outra forma para ela ficar com a costura para trás. Então, eu acho que dessa forma é melhor. Eu peguei o ferro, dobrei uma parte, passei e dobrei a outra parte. Eu vou abrir ele, essas duas partes que eu já passei, que estão bem marcadas, vou colocar a fita branca e aí sim eu vou colocar o ferro. A hora que você coloca o ferro, automaticamente ele já costura, ele já gruda uma parte na outra, que você não consegue abrir, fica perfeita essa costura. Eu sei que tá difícil de ver, porque eu não tenho como mostrar a câmera por cima, mas é isso que eu fiz. Eu abri as duas partes, né, e fui colocando no meio para poder fechar. E eu fui colocando o ferro, o meu ferro estava bem quente, então ele colou assim praticamente na hora, tá? E ficou uma fita lindíssima, parece esse tecido bem assim, lembra muito aqueles tecidos xadrez de Ralph Lauren, e ficou realmente muito bom. Vou mostrar aqui para vocês depois que eu colocar a fita. Ó. Agora, eu abri as duas partes que eu já marquei, vou colocar ele no meio, aí eu fecho as duas partes e já passo o ferro. Então, ficam as duas partes grudadinhas e você não vê nenhum pedacinho dela. É como se o ferro, derretesse isso dentro do tecido. Fica muito bom. Eu tô aqui com o braço na frente, peço perdão para vocês, mas tô tentando explicar o que eu fiz, para ver se vocês conseguem fazer depois, tá? Aí, depois que eu passei o ferro, gente, olha só, ficou uma fita lindíssima. Eu passo de novo para ficar bem bonitinha, ela ficar bem demarcada, bem fácil de trabalhar depois. E olha só, vou mostrar para vocês como ela ficou linda. Ficou bem legal. E aí, assim, eu usei esse tecido, mas eu poderia ter usado vários. Às vezes a gente tem sobra de tecido em casa e não sabe o que vai fazer. Aí, já achou uma utilidade para ele, porque ele realmente fica bem interessante. Você ter as suas próprias fitas, do tamanho que você precisa e principalmente da estampa que você precisa. Olha só, ficou muito bom. Olha só como ficou linda. Ficou uma fita super xadrez, super bonita, super tudo para você poder usar. Eu achei fantástico, gente. Não sei, fiquei tão animada que eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês, tá? Eu achei que ficou muito fofo.
Aí eu cortei alguns fiapinhos, né, que sobraram, porque esse tecido era bem... É um tecido que desfia fácil. Se você pegar um tecido que tem um pouco mais durinho, assim, talvez ele até nem precise cortar nada. Aqui eu tenho essa cúpula antiga, gente, muito antiga, estava abandonada aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as tiras, eu tenho aqui um rolo que eu já fiz, eu vou pegar as tiras e vou passar na minha cúpula dessa forma aqui. Vou só enrolar na minha cúpula, não vou fazer mais nada. E vocês vão ver que é bem fácil, porque você só tem que botar a cola no começo e no final. E você vai enrolando toda a sua fita no seu abajur, na sua cúpula. Vai ficar lindo. Esse tipo de trabalho com esses tecidos mais escuros ou mais... Porque ele tá mais grosso, né? Porque ele tá duplo. Fica lindo, porque fica aquela luz bem gostosa, porque é uma luz que é só por cima e por baixo, ela não é translúcida, então fica aquele ambiente bem gostoso, bem assim, aconchegante. Eu vou usar essa daqui que eu já tinha feito, porque ela também combina mais com as peças que eu tenho aqui. Aqui é muito fácil. Eu vou pegar, vou começar aqui por cima, vou passar só uma cola quente aqui em cima para ela ficar grudada no ferro. Essa minha cúpula ela é toda aramada, mas ela também fica ótima em cúpula que não é aramada, tá? Essa aqui é aramada porque é a que eu tinha aqui. Tenho muita cúpula usada, gente, que vai ficando feia. E a gente, para depois simplesmente só mandar forrar, então acaba não compensando, né? Então, esse tipo de solução é maravilhosa. Além do que, você vai poder usar em diferentes ocasiões, se você quiser. Ah, agora eu quero usar para o Natal, então você pode fazer um trabalho desse nas cúpulas que você tem na sua casa. Vai ficar muito lindo. E aqui o trabalho é só isso, olha, você vai passar por cima, por baixo, por cima, por baixo, até chegar lá no finzinho dela. O importante é você colocar o finzinho um pouco em cima da outra, para não ficar um buraco depois. E tem que puxar bastante, ficar bem apertadinho essas tiras que você passar, para ela não ficar frouxa e não ficar um acabamento feio. Então, você vai pondo, colocando, puxando bem e colocando por dentro e passando por fora. É só esse o processo até chegar no final, onde você vai passar uma colinha também e vai terminar o seu trabalho. Eu vou mostrando aqui para vocês, depois com a câmera mais rápida, para vocês verem como é que ficou e eu vou mostrar como é que foi que eu finalizei. Chegamos aqui no finalzinho, olha só. Chegamos no finalzinho e agora é muito fácil, porque agora a gente vai passar só uma cola quente lá embaixo, aqui no último que a gente vai passar, para ele ficar bem esticadinho, e depois só lá na pontinha para fazer a finalização. E olha só como ela vai ficar linda, gente, parece uma cúpula plissada. Ficou muito bonitinha, eu adorei o efeito, queria dividir com vocês, porque eu acho que solução de decoração para a gente transformar as peças que a gente tem é uma opção muito boa, barata e criativa, que isso que é o mais interessante. Você fica com peças que são exclusivas, que ninguém mais tem, porque foi você que criou, foi você que inventou e foi você que deu o acabamento e escolheu o tecido e tudo mais. Então, eu acho que vai ficar muito bonita mesmo. Aqui eu tô só finalizando, vou colocar o pinguinho de cola.
fechar bem, apertar bastante para não ficar largo nem sobrando. E depois vou colocar um pinguinho na outra pontinha e tá finalizado o nosso trabalho. Eu achei que ficou um charme. Eu vou colocar num abajur que eu tenho aqui para mostrar para vocês como foi que ficou. Eu adorei, achei que ficou bem bonitinha, até que fácil de fazer, rápida, nada complicado. E eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês escreverem aqui nos comentários. Em alguns vídeos tem também meu WhatsApp, se vocês precisarem esclarecer alguma dúvida, também não tem nenhum problema. Aqui eu acendi. E eu achei que ficou interessante, porque ela ficou até com uma luzinha meio vermelha, porque eu acho que o tecido de dentro é vermelho, né? Vermelho e branco, vermelho e cru, e acho que ficou bem bonito. Aqui, ó, ele desligado, coloquei no estúdio, pra gente poder ver ele sozinho, e eu acho que ele ficou uma graça. Eu espero que vocês façam, que vocês escolham tecidos lindos, ou para fazer cúpula de abajur, para fazer presentes. A gente ainda vai ter outras ideias para utilizar essas fitas que a gente mesmo vai fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Escreve nos comentários e se inscreve no canal, não esquece.